Agora todos sabemos que tem comida. Ok, então vamos voltar. Então a gente está na situação na qual o Kirchhoff propõe um conjunto de regras, né, para o que acontece quando a gente esquenta alguma coisa. Mas a gente quer fazer a coisa ficar um pouco mais quantitativa e entender quais são essas linhas aí, o que está acontecendo com essas linhas. E o primeiro passo, né, é tentar entender uma regra para o surgimento dessas linhas. E nada melhor do que pegar o átomo mais simples possível para poder fazer essa compreensão. Então, o que a gente faz é pega o átomo de hidrogênio, foi isso que o Balmer fez, e ele olhou para o que acontecia quando, de novo, você ou passa a luz através, né, de um gás de hidrogênio, ou você queima hidrogênio. Hidrogênio é um gás extremamente reativo. Aí o que ele observou, né, é que você tinha linhas no espectro do visível, e ele observa essas linhas, né, ele tem uma linha aqui da ordem de 6.000 angstroms, depois uma linha em 400, depois uma em 480, 4.800, depois 4.300, depois 4.100, e ele percebeu então que as linhas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras, né, até que elas ficam praticamente indistinguíveis e depois ele não tem mais linhas. E aí ele sacou, né, que a regra para essas linhas segue uma equação matemática. Ele percebeu, né, que a frequência das linhas, né, ia com, então n aqui é a frequência, ia com 109.680, 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n quadrado, centímetros a menos 1. Então, por centímetro. Então, centímetro quadrado pode parecer que não é uma medida de frequência, mas é essencialmente... a gente pode relacionar frequência e comprimento de onda, lembrando, né? C é igual a lambda F. Então, se a gente fizer o contrário, né? F é igual a C sobre lambda. Então, existe uma maneira de você fazer uma medida, né? Então, mede comprimento, o inverso do comprimento, e você obtém frequência. E aí tem uma constante aqui, que por isso que vai centímetros a menos 1, ele está medindo em centímetros, né? Em vez de metros. Mas então, tem uma relação ali entre frequência e comprimento de onda. Então, no final das contas aqui, o que você está pedindo é o inverso do comprimento de onda. Mas não importa, o ponto é que você tem uma relação aqui entre alguma coisa que parece frequência, né, menos de uma constante, que é dado por isso aqui, e onde n, né, é o número que eu associo a cada um desses caras aqui, né. Então, tem o primeiro n, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e assim por diante, né. E é importante notar aqui que a frequência tem que ser positiva, né? Então o n aqui tem que ser maior do que 3, porque senão esse número fica negativo. Então a série começa do n igual a 3. Deixa eu escrever essa equação aqui no quadro, que ela vai ser importante. Então, 109.680, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, né? 1 sobre n ao quadrado. Centímetros a menos 1. Só que isso aqui é a região do espectro do visível. Com o desenvolvimento da fotografia,
que é a fotografia? A fotografia é, essencialmente, você tem uma chapa, que quando a luz cai em cima dessa chapa, ela reage, né, principalmente com óxido de prata, e você tem a revelação. Onde caiu mais luz, em princípio fica mais escuro, e onde caiu menos luz fica mais claro. Ou o inverso, né? Daí você faz a revelação inversa para poder inverter as cores. Pode falar. Ah, é 1 sobre L, mas não importa muito não. Aqui é porque eu acho que não saíram as letras gregas corretas. Deveria ser frequência e comprimento de onda. Então deveria ser essa equação aqui. Ó. O L é o lambda. Então na hora que ele foi converter ali, ele converteu errado e converteu para L. Oi? O lambda é L, né? Veja que o lambda é medido em unidades de comprimento, né? Então 1 sobre unidade de comprimento é unidade de comprimento a menos 1. Por isso que sai dessa forma aqui, né? Então o que eu estou medindo é 1 sobre lambda. 1 sobre lambda vai me dar essa relação aqui. Desculpe. Ok. Então eu tinha essa situação. E daí quando você vai para uma placa fotográfica, você pode agora, as pessoas perceberam, né? Que dependendo do material que você utiliza a placa fotográfica, você consegue fazer reagir com outras frequências de radiação. Então você pode usar a placa fotográfica para obter coisas no visível, né? Mas você também poderia começar agora a observar coisas na região do espectro, né? Que estão ou no ultravioleta ou no infravermelho. Então, se radiação cai em cima desse material e reage com esse material, você consegue ver outras coisas. E aí, quando eles fizeram isso, uma placa fotográfica, e juntaram a região aqui do visível para o hidrogênio, e depois olharam para o mesmo átomo, só que agora na região do ultravioleta, eles viram também linhas que seguem mais ou menos a mesma regra, e na região do infravermelho, eles também observaram linhas que seguem coisas bastante semelhantes. Então, o que a gente vê? A gente vê uma primeira linha, depois linhas ficando cada vez mais próximas, até que, né, praticamente não dá para distinguir mais. Então tem várias e várias linhas ficando cada vez mais próximas. Então a gente tem aqui uma série, né, que vai ficando cada vez mais próxima. Depois você tem uma outra série que também vai ficando cada vez mais próximo. E aqui você tem uma outra série que vai ficando cada vez mais próximo. Então veja que não tem só uma dessas conjuntos de linhas, mas tem vários conjuntos de linhas. E aí, o que o Rydberg percebeu, né, é que eu tinha aqui a minha equação para o Balmer, que era essa daqui, né, e ele notou uma regrinha que ele poderia fazer agora qualquer conjunto N1, N2. Ele falava o seguinte, olha, desde que N2 seja sempre maior do que N1, eu posso fazer qualquer combinação de N1 e N2 que eu tenho aqui uma série. Então eu fico parado num determinado N1 e vou variando o N2, eu obtenho uma série diferente. Então ele falou o seguinte, olha, eu tenho a mesma equação, só que agora 1 sobre N1 quadrado, 1 sobre N2 ao quadrado, centímetros a menos 1. Onde esses caras aqui são números inteiros, né? E eu imponho, então, que N1 tem que ser maior do que N2. Oh, desculpe, o contrário. N2 maior do que N1. E aí eu consigo obter as diferentes séries.
E esse número aqui, 80, né? E esse número aqui, como eu fiz uma coisa muito mais geral do que o Balmer, esse número aqui ganha o nome de constante de Rydberg. Então, se eu fizer isso aqui, né, eu consigo construir todas as minhas séries. Por exemplo, a série de Lyman, então deixa eu só voltar aqui. A série de Lyman, que é essa primeira aqui no ultravioleta, né, ela corresponde ao N1 igual a 1, e aí vou variando o N2, 2, 3, 4, e pode ser qualquer número. Depois, a série do Balmer era o 2. Depois tem uma série, né, em 3. E, em princípio, né, nada impede essa equação aqui de ter mais séries. Né, de ter N1 igual a 4, 5, 6. E, eventualmente, conforme você vai melhorando as suas placas fotográficas e olhando para o hidrogênio, o pessoal foi observando essas outras séries. E aí vai recebendo o nome, né, das pessoas que descobriram essas outras séries. Mas o importante aqui, né, é que a gente tem uma regra, é uma regra usando números inteiros, né, e que descreve a luz que está saindo do meu átomo de hidrogênio, né, do meu gás de hidrogênio. Então a gente gostaria de certa forma, agora, né, descrever um átomo, levando isso em consideração que esse tipo de coisa aqui tem que ser capaz de descrever dentro da minha teoria. Né? Ok. Então, a gente está na seguinte situação, né? A gente tem um modelo no qual a gente tem um núcleo, a gente tem um elétron girando em torno desse núcleo, e a gente pode imaginar o seguinte: quando eu jogo energia nesse elétron, né, esse elétron muda de órbita. Né? Então, dar energia para o meu elétron significa que, de alguma forma, ele muda de órbita. Ele muda de órbita, dependendo da quantidade de energia que eu dou. Né? E, quando ele volta... Quando ele volta, né, em princípio, ele emite radiação. Né? Então, eu posso pensar de duas formas. Né? Ou ele absorve luz na hora que ele está mudando de órbita, e isso está relacionado a cada tipo de átomo, porque cada tipo de átomo vai ter um tipo de órbita. Né? E eu posso pensar que quando ele absorve para mudar para uma órbita mais externa, e quando ele volta para a órbita mais interna, ele emite radiação. Então, de certa forma, né, eu tenho uma forma agora de descrever que tem luz sendo absorvida pelo meu átomo e tem luz sendo emitida pelo meu átomo. Ainda não consegui descrever por que essa luz tem aquelas linhas muito bem definidas. Mas eu tenho um conceito aqui agora sobre como que o meu átomo está absorvendo energia e emitindo energia. Né? É essa mudança de órbita entre os elétrons, dos elétrons. Mas aí, se a gente tem linhas muito, muito bem definidas, significa que quando o meu átomo, o meu elétron, muda de uma órbita para outra, ele não pode mudar para qualquer órbita. Porque se ele pudesse mudar para qualquer órbita, significa que ele pode receber uma quantidade pequenininha de energia e aumentar a sua órbita um pouquinho. Ou receber grandes quantidades de energia qualquer e aumentar muito. O que a gente observa é que ou ele pula dessa órbita para essa, e então absorveu uma quantidade bem específica de energia, que é aquela linha, ou ele não absorve nada, a luz passa direto. Então, a gente precisa agora entender por que as órbitas são bem específicas, no caso do meu modelo de elétrons girando em torno do núcleo. Veja que isso é aí a mudança fundamental com relação
ao nosso modelo planetário. Porque no nosso modelo planetário, se a gente desse mais energia para a Terra girar em torno do Sol, né, ela não pularia para uma nova órbita. Ela iria lentamente se afastando, né, continuamente. Tanto é que é assim que a gente faz, por exemplo, para lançar um foguete para fora da Terra. A gente dá uma energia grande e o foguete, então, consegue vencer a órbita gravitacional. Ele não pula para uma órbita nova, ele, né, vai continuamente mudando, né, sua forma de girar em torno da Terra. Ok, antes de fazer isso, né, a gente precisa entender alguns conceitos clássicos. E o primeiro conceito clássico, então, a gente vai voltar para a ideia, então, de um objeto girando em torno de um outro objeto, né? Então, aqui vai ser o meu núcleo, né? E aqui vai ser o meu elétron girando em torno do núcleo. Esse elétron, né, ou essa partícula, está a uma certa distância r do núcleo. E eu vou considerar que essa partícula está girando naquilo que a gente chama de movimento circular uniforme. E aí eu pergunto para vocês assim, por que o movimento circular uniforme, né, a gente chama de uniforme? Ou melhor, o que está uniforme aí? O caminho é sempre o mesmo, é uma boa maneira de falar, mas em um determinado instante de tempo, né? Porque veja, uniforme significa que de alguma coisa não muda com o tempo, né? Quando a gente está falando de movimento retilíneo uniforme, o que não está mudando com o tempo? A velocidade. Aí a pergunta então é, no movimento retilíneo uniforme, é a velocidade que está uniforme? Velocidade angular, exatamente. Então, só para a gente recuperar, então, na primeira lei de Newton, né, a gente diz que um objeto, né, vai permanecer no seu estado, né, seja ele de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que existe uma força externa atuando sobre ele. Então vejam que um objeto como esse, que está girando, ele não obedece essas regras aqui. Ele não está em movimento retilíneo uniforme. Então, para que, primeiro, então, um objeto faça esse movimento circular, o que precisa estar atuando sobre ele? Tem que ter uma força. Então, tem uma força atuando sobre esse objeto e, portanto, ele não está em movimento retilíneo uniforme e, portanto, a sua velocidade não é constante. De fato, né, se a gente olhar para a velocidade desse objeto, a velocidade é uma grandeza que não é só um número. Ela é uma grandeza que a gente chama de uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo, né, que indica a sua magnitude, mas ela também tem uma direção e um sentido. Então, nesse caso aqui, a velocidade desse objeto está sendo representada. Então, a gente costuma representar, né, um vetor, quando a gente faz uma representação gráfica, por uma setinha, né? Vocês devem ter visto na aula passada representar um vetor numa forma de uma matriz. Na verdade, uma matriz n por 1, né, ou 1 por n, tanto faz, né? Onde n são as dimensões do seu vetor. Então, tipicamente, né, no espaço, a gente faz um vetor de tamanho 3, né, porque são as 3 coordenadas, mas a gente poderia fazer aqui no nosso caso, né, como a gente está preso no plano, a gente só precisa de dois elementos aqui para descrever o nosso vetor, né? O outro vetor nunca vai mudar, ele está sempre preso no plano. Então, depende muito do nosso problema para fazer essa representação, isso facilita, né, as coisas. Ok, então a gente tem essa velocidade, conforme a partícula vai se movimentando, então, né, ela vai ter
uma velocidade, e no caso do movimento circular uniforme, a velocidade é sempre tangencial à circunferência. Então, essa velocidade está nesse ponto aqui, e assim por diante, né? Então, o que a gente tem é que a velocidade está mudando, porque o vetor não é o mesmo. Só se o vetor velocidade fosse igual, a gente poderia dizer que o movimento é retilíneo uniforme. Então, como a velocidade está mudando, né, a gente não tem movimento retilíneo uniforme, mas o módulo da velocidade vai ser igual. Ok, então, alguém falou aí em velocidade angular. O que representa a velocidade angular é que a gente pode notar, então, que no movimento circular uniforme, se a gente pegar dois intervalos de tempo iguais, a gente vai ver que os ângulos varridos pela minha partícula são iguais. Então, intervalos de tempos iguais implicam ângulos iguais. Então, ao invés de falar de velocidade uniforme, eu posso falar exatamente nesse conceito de que a quantidade de graus, ou nesse caso aqui, radianos, que é a nossa medida natural de ângulo, por segundo, é igual tanto nesse pedaço aqui, quanto nesse pedacinho aqui. Então, só lembrando na aula passada, a gente tinha período é o tempo que leva para dar uma volta completa. Frequência é o inverso do período, porque é o número de voltas por segundo que eu vou ter. E ao invés de usar, o número de voltas por segundo, como eu estou falando aqui de ângulos, eu posso falar em quantidade de radianos por segundo. Como o círculo completo corresponde a 2π, então o período é igual a 2π sobre ômega, ou ômega é igual a 2πf, ou, só reorganizando, ômega é igual a 2π sobre t. Todas essas equações são exatamente a mesma equação. Uma coisa que eu fiz foi brincar um pouquinho com a ordem das coisas. Então, o que eu estou fazendo aqui é, uma volta completa corresponde ao período, 2π radianos é uma volta, então a frequência angular corresponde ao tempo que eu levo, 1 sobre o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Ok, e essa grandeza é constante. Beleza. Agora, a gente precisa entender, Então, se a velocidade está nessa direção aqui, a gente imagina que se não houvesse força atuando sobre o meu objeto, o que tenderia a acontecer com o objeto nesse ponto aqui? Isso, então ele vai na direção da velocidade. Ou seja, de novo, primeira lei de Newton. Se não tiver força atuando sobre o objeto, ele vai se manter em movimento retilíneo uniforme. Então tem que ter uma força atuando sobre esse objeto de tal forma que ele se mantenha nessa trajetória aqui. Qual deve ser, então, a direção dessa força para manter esse objeto nessa trajetória? Deve ser uma força que está sempre apontando para o centro. Então, independentemente de onde o objeto estiver, ela tem que sempre estar trazendo o objeto de volta para o centro. De tal forma que ele mantenha essa trajetória circular. Beleza, então essa é a minha força, e, portanto, se essa é a minha força, essa também tem que ser a minha aceleração. Porque F é igual a ma. Então, se força, velocidade é um vetor, força também é um vetor, e força pela primeira lei de Newton, da segunda lei de Newton, é um vetor
igual a massa, que é um número, né? Massa não é um vetor, vezes a aceleração também é um vetor. Isso significa que, né, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força, porque eu só estou multiplicando por uma constante positiva aqui. Né? Então ele está sempre na mesma direção da força. Ok, então a minha aceleração está na direção central do meu objeto. E aí, nesse caso da minha partícula, né, que é aqui um átomo de hidrogênio, então é um próton e um elétron, né? Quem é essa força? É a força coulombiana. Né? Então eu tenho que a minha força aqui é uma força de atração e é dada por 1 sobre 4π ε0 Q1 Q2 sobre distância ao quadrado. Certo? Tudo bem até agora? Em módulo ali, né, porque ela é uma força atrativa, normalmente quando a gente tem uma força atrativa, a gente põe um sinal de menos. O sinal ali vai entrar dependendo do sentido, né, da força. Então, por exemplo, para cá, o vetor está apontando para cá. Se eu definir esse aqui como eixo positivo, então essa direção é positiva. Quando o elétron estiver aqui, ele vai estar apontando na outra direção e aí vai ser negativo. Então isso vai ser dado pela direçãozinha ou pelo sentido do meu vetor. Mas em módulo, essa aqui deveria ser a minha força. Ok, então a gente está aqui nessa escala, né? E a gente falou que a grandeza que se mantém constante é essa daqui, ômega, né? Que é a velocidade angular. Mas aí uma coisa que é importante a gente entender aqui é o seguinte. Na física, apesar da gente olhar para a primeira lei de Newton dessa forma aqui, lembrando, né? Se você... Alguém aqui já viu derivadas? Quem nunca viu derivada? Beleza, tá bom. A gente pode pensar na força, né, como sendo massa vezes aceleração. Mas a aceleração pode ser pensado como variação da velocidade em função do tempo. Certo? Vou falar de derivadas ainda, mas então vou pensar dessa forma. Certo? Então a aceleração corresponde ao quanto que a minha velocidade variou num certo intervalo de tempo. O que acontece, por exemplo, em um carro de Fórmula 1 ou em um foguete, entre o início da corrida, ou início do lançamento, e o final da corrida, ou né, o momento em que você atingiu uma certa altitude? Tem que falar mais alto, senão eu não escuto. Ele está acelerado sempre. Assim, imagina que a gente está pensando só ou velocidades constantes, né? Oi? Isso, exatamente. Então a gasolina está acabando. O que significa a gasolina está acabando? Ele fica mais leve. Então carros de corrida, né? Tem um balanço aí, por exemplo, entre obviamente o desgaste do pneu, mas carros de corrida em que se você olhar uma corrida de Fórmula 1, normalmente no meio da corrida é quando você tem as velocidades mais rápidas, mais altas. Né? Então é quando você tem as curvas mais rápidas. Isso porque o carro está mais leve. Então, na verdade, a gente tem que levar em consideração não só, por exemplo, as mudanças de velocidade, mas a gente tem que levar em consideração o fato de que o meu objeto pode mudar a sua massa durante né, o processo. Como que a gente inclui na segunda lei de Newton
a possibilidade, veja que o que a gente escreveu aqui foi uma variação de velocidade em função do tempo, mas a gente não tem nada falando sobre variação de massa aqui dentro. Como que a gente inclui essa possibilidade de que a massa do objeto pode aumentar ou diminuir durante, né, um mecanismo físico, um processo físico? Pode falar. Exatamente. Qual é o seu nome? Hã? Luan. Então, Luan propõe o seguinte, que a gente escreva a força não mais dessa forma aqui, mas de outra forma. Vejam que quando vocês estudaram colisões de partículas, vocês aprendem que as coisas que se conservam numa colisão elástica não é a velocidade, e sim outra grandeza, que é o que vocês provavelmente chamam de quantidade de movimento, né? E que a gente chama de momento linear. Então eu vou chamar isso de P. E ela é dado não mais só pela velocidade, mas a informação inclui a massa também. E olha só, se eu olhar para essa equação aqui, olhar para essa equação e olhar para essa equação, dá para a gente perceber que, ao invés de eu escrever a lei de Newton assim, mas escrever ela assim, se a massa for constante sempre, ele volta aqui, mas se a massa mudar, é essa grandeza aqui que eu estou olhando como está mudando. Essa quantidade de movimento. Então a proposta do Luan é que a gente escreva agora a primeira lei de Newton, mas em termos, segunda lei de Newton, né? Em termos de mudanças da quantidade de movimento ou mudanças da quantidade de momento linear. Isso implica o seguinte, a gente está agora começando a dizer assim, vamos não mais olhar para a velocidade e vamos agora começar a focar nessa outra grandeza aqui, que a gente chama de momento linear. É só uma nova forma de escrever, mas ela vai ser bastante importante para a gente. Por exemplo, energia cinética. Como que eu escreveria agora energia cinética? Não mais com velocidades, mas agora com momento. Qual seria a equação? O meio. Não, sem velocidade. Quero eliminar a velocidade da minha equação. P² sobre m. Então, a partir de agora, né, a gente pode escrever energia cinética dessa forma. É exatamente igual a outra, né? Não tem diferença nenhuma para começar. É só uma nova forma de escrever, mas agora a gente inclui essa possibilidade de que, né, eu posso ter variações na massa. Então o momento é uma grandeza importante porque é uma grandeza que é conservada, da mesma forma como a energia cinética. Ou a energia total, na verdade. Então, quando a gente faz, por exemplo, esse processo de colisão, um processo elástico, né, essa é uma das grandezas que vai se manter. Ok. Então, né, eu tenho a minha força. Eu entendi agora que, no movimento retilíneo uniforme, essa é a grandeza que vai se conservar. Porque, veja, no foguete, se olhar só para o foguete, eu posso imaginar que o foguete constitui de dois objetos que estão sendo lançados em direções opostas, né? Eu tenho o combustível que está sendo ejetado para cá e o resto do foguete está indo para cá. Então eu começo com uma massa total e aí o foguete, se eu olhar só para o foguete está perdendo massa. Mas o movimento como um todo é a massa do foguete mais a massa do combustível que está sendo expelida
pelo processo de queima, né, do combustível. Ok, então se essa é a grandeza que está sendo conservada no movimento retilíneo uniforme, eu posso pensar o seguinte, então qual é a grandeza de verdade que está sendo conservada no movimento circular uniforme? Exatamente. Então existe uma grandeza que é equivalente ao meu momento linear, que eu vou chamar de momento angular, que eu vou dar o nome de L. E essa grandeza, obviamente, está associado ao momento angular, né, o quanto de ângulo ele está rodando, mas tem outra coisa que se conserva aqui no nosso caso, né? Duas coisas, na verdade. A massa, que está, né, sendo igual, e a distância do objeto até o centro também está sendo igual. Então, na verdade, o produto dessas coisas é que é constante. Então, isso aqui é igual a uma constante. Por exemplo, quando uma patinadora, como que uma patinadora faz para girar mais rápido? Por que ela fecha a perna? Mudar o centro de massa. O que significa mudar o centro de massa nesse caso aqui? Porque, por exemplo, se ela dá um primeiro impulso para começar a girar, depois do primeiro impulso, que é uma força, né? Existe uma, agora, ela está girando. Existe alguma força atuando sobre ela? Nesse processo de girar? A gravidade está apontando para baixo, né? Então tem uma força normal igual, essas daí se cancelam. Ela está girando. Tem força atuando sobre ela? Oi? A força centrífuga é uma força que a gente chama de uma força fictícia. Também, é uma força fictícia. Hã? Tem, mas isso a gente ignora. Vamos ser físico aqui, pensar numa vaca esférica. Então, a gente quer aumentar a velocidade dela. Então, a primeira pergunta é se tem uma força, porque ela está aumentando, ela vai girar mais rápido, né? A gente vê isso acontecendo. A primeira pergunta é, ela está girando mais rápido porque tem uma força atuando sobre ela? Isso, então, começou? O Guilherme. Então, o Guilherme, primeiro responde a minha pergunta, depois aí você especula sobre o resto. Então, tem ou não tem força? Não, a gente já está ignorando o atrito. O atrito vai fazer ela parar, não vai fazer ela rodar mais rápido, certo? Então assim, mesmo que tenha atrito, não explica por que ela gira mais rápido. Não tem. Então quem acha que não tem uma força atuando sobre ela, apesar dela girar mais rápido? Quem acha que tem uma força atuando sobre ela, apesar dela girar mais rápido? Quem não tem uma resposta? Então, a resposta é, não há forças externas atuando sobre a patinadora, porque não tem uma fonte de força para atuar, né? Depois do primeiro impulso que ela dá, não tem mais uma força. Se ela não tem nenhuma força atuando sobre ela, ela vai, em princípio, girar em movimento circular uniforme, né, até que o atrito com o ar, ou o atrito até né, do patins com o gelo, façam... Pode falar. A força é interna, não é, então a força é dela mesma, entendeu? Então, é por isso que não é uma força externa. Então, as forças internas vão fazer com que, obviamente, a perna dela não se solte. Se a perna dela fosse móvel, né, a perna dela provavelmente soltaria do resto do corpo. Então,
Então, o movimento é circular uniforme e deveria permanecer no movimento circular uniforme e a frequência dela de rotação deveria se manter igual. O que ela faz? Aí o Guilherme propôs que ela, quando ela puxa a perna e fecha a perna, a gente pode olhar para essa equação aqui. Ela está num movimento circular uniforme. Isso significa que se ela está no movimento circular uniforme, esta é a grandeza que está sendo conservada. Obviamente que, no caso de um objeto maciço, e essa é a minha representação da bailarina. Num objeto maciço, eu tenho que pensar que isso aqui, na verdade, é cada pedacinho de massa dela, ela está girando em torno de um eixo, né? Essa é a distância desse pedacinho de massa até aqui. Eu tenho que somar todos esses pedacinhos de massa até o eixo de rotação, né? Então, isso aqui é para uma única partícula. Se fosse, né, uma mulher formada por várias partículas, eu tenho que somar a contribuição de cada partículazinha, cada pedacinho de massa dessa bailarina. Quando ela muda o seu centro de massa, o que ela faz? Ela faz assim, né? Veja que essa parte do corpo se aproximou do eixo de rotação. Esse número aqui, médio, diminui. O que tem que acontecer? Esse cara aqui, se não tem força externa, tem que se manter constante. O que tem que acontecer com isso aqui? Aumentar. Tem um outro experimento bem legal, que se vocês forem nesses museus de ciência, no Catavento, por exemplo, é um exemplo, onde você senta numa cadeira, aí você segura uma roda de bicicleta e faz a roda de bicicleta girar muito rápido, e você gira a roda de bicicleta de um jeito ou de outro, né? E aí a sua cadeira gira junto. Vocês já viram essa brincadeira? Não? Pode falar, Guilherme. Ah, isso. Também tem isso, né? Você pode manter os braços abertos e fechar os braços, você vai girar mais rápido da mesma ideia. E a ideia da bicicleta, né? A ideia da bicicleta é que aqui você não está nem tanto mudando essas grandezas aqui, mas veja que, da mesma forma como velocidade é uma grandeza vetorial, momento é uma grandeza vetorial. Significa que, na verdade, esse cara aqui também é uma grandeza vetorial. Então, L é uma grandeza vetorial e a frequência angular também é uma grandeza vetorial. Nesse caso, a frequência angular, né, quando ele está girando assim, ele está apontando para fora do plano, né? Isso significa o seguinte, que para manter esse cara aqui constante, quando você senta na cadeira, você está girando a roda, a sua frequência angular é a frequência angular da roda. Então, esse é o seu momento angular. Quando você muda a sua direção e mudou a frequência angular da roda, tem que alguma outra coisa acontecer para se somar a esse vetor para que a frequência angular continue sendo só nessa direção para cima. Desculpe, para cá. Então, o que vai acontecer é que a sua cadeira vai girar junto, de tal forma que as duas coisas se cancelam. Pode falar. Não. Essa mas eu não trouxe uma roda de bicicleta. Se vocês trouxerem uma roda de bicicleta, a gente faz esse teste. Mas então, em princípio, né, a gente tem que ter conservação do momento angular se não tem forças externas atuando sobre o meu objeto. Ok, então isso aqui é fundamental. A gente tem que, se eu tenho um movimento circular uniforme, L, mr quadrado ômega, é uma grandeza que é conservada.
Ok, então, tendo dito isso, vamos voltar para o nosso átomo. Então, a gente tem um modelo que é um modelo planetário para o átomo, né? Só que, em princípio, né, usando essa relação aqui, eu poderia descrever o movimento dos elétrons em volta dos prótons. Da mesma forma que eu posso descrever o movimento de planetas girando em torno do Sol. Mas tem um problema. E o problema vem do eletromagnetismo. O problema vem do fato de que cargas que estão em movimento acelerado geram um campo eletromagnético. Então, lembrando, cargas com movimento, né, que estão com velocidade geram um campo magnético, né? Então, corrente passando por um fio gera um campo magnético, gera uma força magnética, né? Então, mas cargas aceleradas vão gerar um campo magnético que muda no tempo. Se você tem um campo magnético que muda no tempo, a gente já falou na aula passada, você vai gerar um campo elétrico que muda no tempo. Isso significa que você vai gerar campo elétrico que muda no tempo mais campo magnético que muda no tempo, é uma onda eletromagnética. Então, o nosso elétron girando em torno do átomo, ele deveria estar gerando ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética é luz. Parece que é o que a gente quer. Por quê? Porque, obviamente, a gente exatamente quer que ele emita luz quando ele muda de uma órbita para outra. Mas se a gente faz isso, de pensar, ele está girando, e ele começa a emitir onda eletromagnética, né, ele vai emitir onda eletromagnética, começar a emitir onda eletromagnética porque ele está um pouquinho acelerado. No momento que ele emite um pouquinho de radiação eletromagnética, ele vai mudar um pouco a órbita dele, porque ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, ele vai começar a mudar de órbita um pouquinho para baixo. E ele deveria, então, continuamente, como um caracol, cair dentro do núcleo. Então, o movimento do elétron em torno do próton, se a gente considerar, né, essa possibilidade, deveria ter uma coisa que acontecesse assim, e aí cai aqui dentro. Então, você deveria ter um colapso desse seu modelo. Então, temos um problema. O modelo atômico ele não é consistente com o eletromagnetismo. E a gente não consegue explicar. E aí entra o Bohr, né, na nossa proposta. Então, a primeira parte é resolver um problema clássico, né? A força centrípeta é igual à força eletromagnética. Então, a força centrípeta é dada por mv² sobre o raio. E ela tem que ser igual, ela é exatamente igual à atração coulombiana entre as duas cargas. Então, 1 sobre 4π ε0. Em princípio, aqui o Z é 1, porque é o átomo de hidrogênio, né? Mas poderia ser um outro átomo qualquer. R². Então, essa aqui é a atração com relação a um certo núcleo, né, com um certo número de prótons qualquer. Então, qual é a atração que um elétron sente em relação àquele núcleo? Então, eu tenho essa relação aqui. Tudo muito bom. E aí, eu vou fazer a seguinte proposta. A primeira coisa é, então, se esse sistema fechado aqui, né, se o sistema é fechado, é um elétron girando em torno de um próton, e eu vou assumir que, apesar da gente ter esse problema aí que o elétron deveria estar emitindo radiação, eu vou assumir que não vai sair radiação do meu átomo.
Então, qual é a grandeza que deveria se conservar nesse caso? Eu quero saber qual é a grandeza que deveria ser conservada no caso desses dois elétrons e prótons aqui, além da quantidade de movimento. Oi? A distância está dentro já daqui, ó, do L. Oi? A energia. Então, a energia é uma grandeza que é conservada. E o que é energia nesse caso? Energia cinética mais a energia potencial. Então, eu vou chamar de EC mais EU. Ok, qual é a energia cinética? Um meio de mv quadrado. E qual é a energia potencial coulombiana? Sobre? Então, 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, né? Então, esse aqui é Z e ao quadrado. Sobre? R quadrado ou R? R. A força é R quadrado, a energia potencial é 1 sobre R. Mas a gente tem, ó, como calcular a energia cinética, né? Então eu vou passar o R para cá, multiplicando. Deixa eu manter aqui só. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, eu noto que mv ao quadrado é 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre R. Então eu só uso essa informação aqui. Então isso aqui é 1 meio de 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre R menos 1 meio, sem o meio, 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre R. E isso me dá menos 1 meio de 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre R, que é igual, se a gente voltar a olhar para cá, né? Isso é igual a metade da energia potencial ou é igual a menos a energia cinética. Tanto faz, né? Primeira pergunta. O que significa energia negativa? Pode falar. Não está perdendo porque a energia é conservada. A energia total é negativa, na verdade, né? Porque obteve uma energia assim, ó. Então tudo aqui é positivo, né? Então tem um sinal de menos aqui. Então a energia total é negativa. De certa forma está associado à força, mas eu queria dar uma interpretação só em termos de energia aqui. O que significa energia negativa? Oi? Não. A carga está associada ao fato de que elas são atrativos, né? Então se ela fosse repulsiva, você nunca ia obter uma energia positiva aqui. Perder não, porque a energia é conservada, né? Então essa é a energia total. A energia total é sempre igual. Então, a energia negativa, ela está associada ao que a gente chama de um estado ligado. Um estado ligado significa que as suas coisas estão presas, que é exatamente a descrição que a gente quer fazer, né? A gente está obtendo uma situação na qual
esses dois caras aqui, esse cara está preso numa órbita em torno do próton. Então, se a gente calcular a energia total do sistema Terra-Sol, a gente também vai obter uma energia negativa. Significa que o sistema Terra-Sol é um estado ligado. Então, se você tem uma órbita ligada, você vai ter uma energia negativa. Pode falar. Então, se fosse energia positiva, significa... Então, por exemplo, no problema do... Vamos supor, o problema do espalhamento que foi feito pelo Rutherford. O problema do espalhamento do Rutherford, de certa forma, é muito parecido. Eu tenho uma carga aqui, nesse caso positiva, que se aproxima de uma outra carga positiva. E ele vai espalhar. Né? Vai para lá. Mas eu poderia também ter uma carga negativa que passa muito rápido por essa carga positiva aqui. Ele faz assim. Aí ele vai ser atraído pela carga positiva. Né? Mas ele está tão rápido que ele não consegue cair aqui dentro. Ele passa atraído, né? E continua se afastando. Esse processo ele pode ser descrito da mesma forma. Energia total é conservada, tem uma energia cinética, tem uma energia potencial. Então o problema, em princípio, é o mesmo. Né? Mas o que vai acontecer nesse processo aqui, né, é que a velocidade é tal que ele não vai ficar preso na órbita do próton. Se ele não vai ficar preso na órbita do próton, a sua energia é positiva. Como que a gente faz, por exemplo, para mandar um foguete para o espaço e conseguir sair da órbita? É exatamente, você tem que vencer a energia potencial gravitacional da Terra. Então, no final das contas, a energia total que tem que ser utilizada, você sabe qual é, né? Tem uma velocidade que a gente chama de velocidade de escape, que é exatamente a velocidade necessária para você tirar um objeto de órbita. Pode falar. Isso. Desculpe, 2. Não, a energia cinética é metade da energia potencial, né? Então ela é só a própria energia cinética. Ok, então eu tenho aqui uma relação para a energia. E a energia é dado por menos 1/2 de 1 sobre 4π ε0 z quadrado sobre r. Então eu tenho essa relação, né, que vem do... Pode falar. Boa pergunta. Então, assim, de novo, vem das condições iniciais. Então, o movimento, a solução dessas equações, né? Então, a solução de uma equação com uma que a gente chama de um potencial central, que é um potencial 1 sobre r, né? Então a força é 1 sobre r quadrado, o potencial é 1 sobre r. Ele te dá, no fundo, uma família de soluções possíveis. Então, o caso mais geral, né? Então, dentre eles, o círculo é uma solução, mas as soluções elípticas também são soluções dessa equação. E, obviamente, então, você tem muito mais soluções elípticas do que soluções circulares. Então, a solução circular ela é uma solução quase que única, né, para essas equações. Mas você tem a órbita fechada, de certo modo, de modo geral, ela é uma órbita elíptica. Né? Então, a tendência é que todas as órbitas sejam elípticas por natureza, porque é muito mais simples. Né? E elas continuam sendo órbitas estáveis. As órbitas elípticas são órbitas estáveis. Né? Apesar do que você quer se aproximar o máximo possível da órbita circular, que é a mais estável possível. Então tem esse balanço entre, né, condições iniciais que te dão uma órbita elíptica e você ter uma órbita circular para estabilidade. Por exemplo, você pode então ter corpos celestes que não têm uma órbita elíptica. Né?
Os cometas têm órbitas elípticas muito grandes, mas eles poderiam ter, por exemplo, você pode ter um cometa que passa pela Terra só uma única vez, né, o próximo ao Sol, né, só uma única vez. E isso é uma órbita aberta. É essencialmente igual àquele problema de espalhamento, né? Ele vem chegando próximo do Sol, passa pelo Sol, é acelerado pelo Sol e depois vai embora de novo, né? Esse é o que a gente chama de uma órbita hiperbólica. Alguém mais ia perguntar? Não? Tá bom. Então, a gente imagina que a solução circular é a única que existe, mas na verdade não. Tem uma família de soluções que poderiam nos dar a mesma situação. Ok, aqui a gente está, por enquanto, né, fazendo só um problema clássico. A gente assumiu que a energia está conservada, a gente varreu para baixo do tapete o problema da emissão, né? Mas aí é que entra o Bohr, né? E o Bohr, o que ele falou, né, foi que ele fez uma suposição, né? Então a gente tinha ali, ó, o movimento circular angular, o momento angular, né, que é dado por isso aqui, né, mas também pode ser escrito, então, R vezes ômega é igual à velocidade, né, então isso aqui pode ser escrito também como sendo M vezes R vezes V, né, esse é o momento angular. Então isso aqui é uma grandeza que é conservada no movimento circular. E aí ele faz uma proposta. Ele faz a seguinte proposta, que a órbita que o meu elétron está fazendo, ele vai ter que ser igual sempre a um certo número inteiro vezes a minha constante de Planck. Lembrando que a gente escreveu, né? H sobre 2π é só uma maneira de representar, como vai aparecer muito aqui para a gente, né? Essa constante dividido por 2π eu chamo de outra coisa, só por uma questão de conveniência. E aqui aparece a primeira vez, né? Então, em vez de escrever n vezes h sobre 2π, eu escrevo n vezes h cortado. Então ele propôs, tirou um pouco da cartola de novo, né, que o momento angular, que é dado por essa equação, ou por essa equação aqui, ela era igual a um certo número inteiro, qualquer, vezes h cortado. Então, ele disse, L é igual a mRV, isso aqui é igual a N vezes h cortado. Reorganizando aqui só para, né, então eu vou deixar o V aqui em evidência, isso é NH cortado sobre MR. Então essa aqui foi a relação que ele propôs, né? Ok, se eu faço isso, né, então ele está dizendo o seguinte, que só algumas órbitas vão ser possíveis, né? Porque no momento que eu digo que eu não posso ter qualquer valor de R e um V correspondente para manter isso constante, mas esse produto aqui tem que ser sempre igual a um número inteiro, ele não pode ser igual a qualquer coisa, isso significa que só algumas órbitas são possíveis. Então eu posso usar essa informação e voltar aqui nessa relação, primeiro, né? Então isso é M sobre R, NH cortado, MR quadrado, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre r ao quadrado. Então eu tenho m, n ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre m quadrado, r ao cubo, 1 sobre 4π epsilon 0 z quadrado sobre r quadrado. Eu vou passar o r para cá e todos os outros termos para lá.
Então eu tenho que R é igual a 4π n ao quadrado h cortado ao quadrado sobre mze quadrado, 4π ε0. Tá. Ok. Com isso, né, eu estou dizendo o seguinte, que as órbitas só podem ser iguais, né, a essa relação aqui. Então tem um número quadrado aqui, de um número inteiro, vezes essa grandeza aqui. Então são os raios das minhas órbitas, e os raios das minhas órbitas, como estão associados a um número inteiro, a gente diz que esses raios são quantizados. Com esse raio, né, dessa forma, eu agora posso calcular qual seria a minha energia do meu átomo de hidrogênio. Então, lembrando, né, o átomo de hidrogênio é menos, então, a energia total é igual a menos a energia cinética, ou menos a energia potencial, ou energia potencial sobre 2, então isso aqui é 1/2 de menos 1 sobre 4π ε0 z quadrado sobre R. E o R é dado por essa grandeza aqui, né? Então eu vou ter que a energia é igual a menos 1/2, 1 sobre 4π ε0 z quadrado, 1 sobre, então fica mz quadrado, dividido por 4π ε0 h cortado ao quadrado, n ao quadrado. Ou seja, menos 1/2, 1 sobre 4π ε0 z quadrado ao quadrado, vezes m, h cortado ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado. Todo mundo acompanhando? Só álgebra. Pode falar. Daqui? Aqui. Não, eu peguei essa equação aqui, ó. Eu peguei essa relação, certo? Que vem daqui. Aí eu vou usar essa informação nessa equação aqui, ó. Então eu simplesmente peguei m sobre r, v ao quadrado. Então isolei o v para obter uma relação para o r. Então r depende de n quadrado. Da mesma forma, né, eu peguei esse r agora, vim aqui na minha equação da energia, né, que é 1/2 da energia potencial, que é esse termo aqui. Esse. Substituir e obtenho isso aqui. Certo? O que é importante nessa conta aqui? Então, primeiro, se eu colocar, então assim, a menor órbita possível, então se n é um número inteiro, n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? Se n é um número inteiro, então a menor órbita possível aqui é n igual a 1. Certo? E as órbitas vão ficando cada vez maiores conforme eu vou aumentando o valor de n. Então a menor órbita possível é n igual a 1. n igual a 1 vai me dar um r, que é dado simplesmente por isso aqui. Essa grandeza.
né? Então essa aqui seria a menor órbita possível para o átomo de Bohr, né? A menor órbita possível significa esse número é o que a gente chama de raio de Bohr, né? Que seria a órbita do elétron na sua menor órbita, e ele é da ordem de 0,5 angstroms. Vejam que a gente consegue calcular porque todas essas grandezas aqui são grandezas fundamentais. A gente sabe qual é a permissividade do vácuo, H é a constante de Planck, só um segundo. E é a carga do elétron e M é a massa do elétron. Pode falar. Uhum. A distância, o hidrogênio é a distância entre dois hidrogênios, né? Se você faz o gás hidrogênio. Então, uma molécula de hidrogênio é formada por dois hidrogênios, e aí você assume essencialmente que você tem uma órbita aqui e outra órbita aqui, né? Então, esse é o raio mais ou menos a zero. Ok. E qual é o valor de N? Então, essa aqui é a minha energia. Qual é o valor de N que vai me dar a menor energia possível? Não, aqui na minha relação aqui, porque a gente está fazendo para um elemento qualquer, né? Vamos colocar Z igual a 1. Qual é a energia, dada essa relação aqui, qual é o valor de N que me dá a menor energia possível? Então é o N grande ou N pequeno? Se a gente colocar N grande aqui, muito, muito grande, a energia vai para quanto? Zero. Se eu colocar o N igual a 1, a energia vai ser quanto? Vai ser igual a essa constante aqui, mas então ela é positiva ou negativa? Negativa. Então quem é menor, um zero ou um número negativo? Um número negativo, né? Então, menor energia possível é N igual a 1. Então, né, a região em que o elétron está mais fortemente ligado no próton é quando ele estiver o mais próximo possível do próton. Se ele estiver muito, muito, muito distante, né, a energia é praticamente igual a zero. E, de novo, energia positiva significa que o meu estado é ligado, o elétron está preso no próton. E se a energia é positiva, significa que ele desligou. Então, o zero é o limite ali entre ter um átomo de hidrogênio e ter um próton e um elétron separados. Então, N igual a 1 representa o meu estado, que a gente chama de estado fundamental, que é o estado de mais baixa energia do meu problema. Ok. Então, a gente fez aqui duas coisas, né? A gente resolveu o átomo de hidrogênio, e por mais que a gente tenha feito um problema, uma solução totalmente clássica, esse resultado aqui é exato, por razões erradas. Porque o Bohr errou ali. Aquela relação ali não é verdadeira, né? Mas, por um cancelamento de erros, você cai exatamente na relação da energia. Em particular, essa relação é exata, mas o mais importante para a gente aqui é essa relação com 1 sobre n ao quadrado. Então, a energia de cada órbita vai com 1 sobre n ao quadrado. Por que isso é importante? Então, a gente obtém o raio, né? Esse raio é da ordem de 0,5 angstrom, né? Isso aqui é só as contas que a gente fez. A gente pode obter a energia e a gente chega aqui nessa relação aqui de energia, né? Então, a única coisa que a gente fez foi fazer essa conta. Mas aí, voltando aqui no meu átomo, né,
O que isso explica? Por que esse modelo, né, é tão forte? Porque, veja, o que a gente está falando aqui, né, é que eu tenho um elétron, deixa eu... que está numa certa órbita, mas eu tenho uma outra órbita aqui, uma outra órbita aqui, e assim por diante. Então eu vou chamar essa aqui de órbita para o n igual a 1, essa para o n igual a 2, e essa para o n igual a 3. O que está errado nesse desenho, para começar, que eu fiz? Por que meu desenho está errado? Oi? A distância entre as órbitas, como é que elas deveriam ser? Isso, elas deveriam... a Raquel, né? Sabela, desculpe. As órbitas, quer dizer, quando você vem de fora para dentro, elas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras, ou então, né, quando você vai se afastando, elas vão ficando cada vez mais longe, né? Porque elas deveriam ir com n ao quadrado. Então, dada essa liberdade poética, eu tenho aqui a minha órbita N1, a minha órbita N igual a 2, órbita N igual a 3 e assim por diante, né? Ok, então eu tenho meu elétron ali, eu afirmei que ele vai estar preso nessa órbita, e aí, de novo, eu estou fazendo uma suposição que é, apesar de ser uma partícula carregada, ele está girando em torno dessa órbita sem emitir radiação. E aí o Bohr teorizou de que quando você, então, pula de uma órbita para outra, aí você emite radiação. E como as órbitas são bem específicas, as emissões de radiação também são bem específicas. Isso resolve, em princípio, o problema daquelas linhas, porque agora só vai aparecer linhas equivalentes quando eu estiver pulando de um nível para o outro. Então eu pulo daqui para cá, eu absorvo a energia correspondente a esse processo. Vou daqui para cá, estou absorvendo energia para esse processo. Lembrando que, né, eu aumento, absorver energia significa que eu estou com energia muito negativa, absorvo luz, eu ganho um pouquinho de energia, vou ficando mais perto de zero. Então, absorver significa ir para uma órbita mais externa. Quando ele volta para cá, ele vai emitir radiação. Então, pular daqui para cá significa que ele emitiu radiação eletromagnética. Daqui para cá também, ou daqui para cá. Então, as diferentes possibilidades de transição vão me dar, cada uma delas, uma linha que está relacionado à radiação eletromagnética exatamente igual a essa transição. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso pegar como que eu escrevo agora, né? Vamos imaginar lá o processo de conservação de energia do efeito fotoelétrico. Eu jogo fótons no meu material e emito elétrons, né? Então tinha um balanço de energia lá que era a energia do fóton, a função trabalho e a energia cinética dos meus elétrons, né, que saíam ali do meu material. Eu vou fazer um balanço energético aqui da mesma forma, da seguinte forma. Imagina que eu estou na camada 3. Qual é a energia da camada 3? A energia da camada 3 é essa daqui, com n igual a 3.
Então, eu vou chamar a energia da camada 3 de E3. Aí, eu vou agora para a camada 1. E a minha pergunta é, qual é a frequência do fóton da camada 1, desse processo? Qual é? Variação de energia. Então, qual é a variação de energia? E3 menos E1. Então, E3 para o E1, porque eu estou fazendo a transição do 3 para o 1. E3 E1 vai ser igual a HF, que é a frequência do fóton, a energia do fóton, que está sendo emitida. Posso escrever isso em termos, né, de HF, mas lembrando, né, então para a equação da onda eu quero saber em termos de lambda. Então isso aqui é HC sobre lambda. E, portanto, eu tenho que 1 sobre lambda, que era a grandeza que a gente estava medindo lá nas nossas séries de Balmer e de Lyman, etc. 1 sobre lambda, então, vai ser dado por E3 menos E1. HC, eu vou transformar isso aqui em H cortado, então é 2π H cortado sobre C. E aí, né, eu noto o seguinte, eu vou escrever aqui exatamente o meu H3 e o meu H1. Né? Então, H3, N3, é dado por esse cara aqui, né? N igual a 3. Então, é menos 1 meio o H cortado está em cima, né? Não. Z quadrado. Então, 1 sobre 4π epsilon 0. E aí tem um menos com mais, isso aqui é mais 1 meio Z quadrado, ao quadrado, M1 sobre N1 ao quadrado. Então isso aqui, eu vou colocar essas grandezas em evidência. Então isso aqui é 1 sobre 4 π H cortado C, Z quadrado, H cortado ao quadrado, 4π epsilon 0 ao quadrado, vezes a massa, 1 sobre N1 ao quadrado, menos 1 sobre N2 ao quadrado. E a gente pode notar, né, que essa relação aqui é exatamente a relação do Rydberg, que eu apaguei. E se a gente fizer as contas com esse cara aqui, com Z igual a 1, a gente obtém exatamente aquela constante. Então, o sucesso do modelo está no fato de que eu consigo explicar as órbitas, consigo explicar as linhas, supondo que elas são exatamente as transições entre essas órbitas. Então, toda vez que eu tenho uma transição entre essas órbitas, de uma órbita mais externa para uma órbita menos externa, eu emito radiação eletromagnética,
E a diferença de energia, né, que está associada à frequência dessa radiação, ela vai ser exatamente igual à diferença de energia entre essas órbitas. E essas órbitas são o que a gente chama de órbitas quantizadas. Elas são representadas por um número inteiro que está associado a cada uma dessas órbitas. Ótimo, então agora, né, a gente tem uma descrição para o átomo de hidrogênio e a gente para por aqui com essa noção de que a gente agora quantizou a órbita dos elétrons em torno do meu átomo de hidrogênio, mas a gente continua com o problema, né, do fato de que, de novo, cargas que estão aceleradas deveriam emitir naturalmente radiação até cair dentro do núcleo, continuamente. Então, ao quantizar a órbita, o Bohr simplesmente ignorou essa parte, né, para poder continuar resolvendo o problema, e você cai, então, numa solução que é uma solução exata do problema. Apesar de por caminhos errados. Ok, daí a gente continua amanhã. Pode falar. Oi, a energia C negativa? A energia C negativa significa que você tem o que a gente chama de um estado ligado. Um estado ligado significa que você pode imaginar que a sua órbita é fechada, o seu objeto ele vai estar preso dentro do átomo, né? Isso pode funcionar tanto, né, no caso do átomo de hidrogênio, mas também significa vai ser a mesma coisa para a órbita dos planetas. Você também vai ter uma energia negativa. Não, o sistema pode ser considerado, por exemplo, se eu tivesse, de novo, aquele problema que a gente chama de espalhamento, né, ele pode ser ainda tratado como um sistema isolado. Não é exatamente que o sistema não é isolado, ele só significa que o que a gente pode dizer é o seguinte: você vai provavelmente obter o que a gente chama de um estado estacionário. Estado estacionário significa que ele está repetindo, né, para sempre. Então essa é uma forma de você pensar no problema. Ok, daí a gente se vê na segunda-feira, então.